Olá, bom dia a todos. Então, meu nome é Luciano Marçal, estarei abordando alguns temas, falando sobre a influência de Jean Piaget no ensino contemporâneo. Essa parte será apresentada por mim, pela Adriane e pela Sheila, mestrandas do curso de Educação da Uninter. Iremos abordar temas como Jean Piaget na contemporaneidade, estágio do desenvolvimento cognitivo, tecnologias aplicadas aos estágios de Piaget, benefícios, benefícios da integração, limites e desafios, papel do educador e da família e Piaget no presente e no futuro. Pode baixar, Sheila. Então, aqui a gente tem uma breve bibliografia de Jean Piaget, de 1896 a 80. Ele foi um psicólogo epistemológico suíço, reconhecido mundialmente por suas contribuições à compreensão do desenvolvimento cognitivo infantil. Sua teoria construtivista defende que o conhecimento é construído ativamente pelo sujeito, a partir da interação com o meio e da reorganização constante de estruturas mentais. Piaget também influenciou profundamente a educação ao propor que o ensino deve respeitar os estágios do desenvolvimento cognitivo, promovendo então a autonomia, a descoberta e o pensamento crítico. A teoria, então, aborda que ela é centrada na construção ativa do conhecimento e no respeito ao desenvolvimento cognitivo do sujeito, oferece subsídios valiosos para compreender os desafios e as possibilidades do ensino contemporâneo, e esse capítulo ele propõe, então, uma reflexão sobre a atualidade do pensamento piagetiano, destacando com seus princípios podem orientar práticas pedagógicas mais significativas, mesmo em contextos mediados por tecnologias. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre os estágios do desenvolvimento cognitivo. A gente colocou ali umas fotinhos falando sobre os 4 estágios cognitivos, né? Então, ela propõe 4 estágios sequenciais desse desenvolvimento, cada características próprias que influenciam diretamente aí a forma como a criança aprende e interage com o mundo, né? Então, ali a gente tem o sensório motor, o pré-operacional, embaixo tem a colocação das idades, né? Então, o sensório motor de 0 a 2 anos, o pré-operacional de 2 a 7 anos, o operacional concreto de 7 a 11 anos e o operacional formal aí 12 mais. Esses estágios eles são fundamentais, então, para orientar práticas pedagógicas que respeitam o ritmo e as potencialidades de cada aluno. Então, isso é bem efetivo, né, e é avaliado quando é feito, né, essas bases para que possa avaliar esses alunos e entender um pouco do comportamento dentro do desenvolvimento cognitivo dessas crianças e adolescentes. Então, dentro da aprendizagem ativa, Piaget já colocava lá em 77, nossa, há 47 anos atrás, se não me falha aqui a matemática, cada vez que ensinamos prematuramente a uma criança alguma coisa que poderia ter descoberto por si mesma, essa criança foi impedida em inventar consequentemente de entender completamente. Essa citação sintetiza a essência da abordagem construtivista de Piaget, que valoriza a descoberta e a experimentação e a autonomia no processo de aprendizagem. Nesse contexto contemporâneo, as tecnologias educacionais devem ser utilizadas como ferramentas que favorecem a construção ativa do conhecimento e não como substitutos de experiências. Então, a gente já sabe que as experiências proporcionadas para essas crianças, né, possivelmente vai ajudar muito mais no processo de entender, de aprender, de vivenciar essas bases dentro do campo escolar e vai ajudar ele a se desenvolver um pouco mais, um pouco melhor. O papel do educador, então, é fundamental como mediador consciente,
capaz de selecionar recursos digitais que estimulem a curiosidade e o pensamento crítico e o protagonismo do aluno. Então, o professor ele está lá como um mediador do ensino e o aluno ele está sempre como estrela. O aluno ele está sempre lá como um protagonista. O fato de, muitas vezes, aquela ideia do processo de aprender imposicionista, ou colocando metodologias que o aluno não consegue trabalhar sua criatividade, não consegue desenvolver seus próprios recursos cognitivos, não vai ajudar muito nesse processo. Pode passar. Que acho que agora entra a Adriana, né, Adriana? Isso, Luciano. Uhum. Então, né, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias aplicadas aos estágios, né, de Piaget. Então, os estágios de Piaget, né, são divididos entre 4 estágios dentro de uma faixa etária, né? Então, assim, o que é importante é respeitar cada etapa, né, da criança. E observo bem que entra na área da educação infantil e do ensino fundamental, conforme a faixa etária ali, né, que ele coloca. Observar se o desenvolvimento está dentro do esperado para cada faixa etária, né? Isso é muito importante a gente observar desde o momento em que o bebê nasce, né? Que já está ali se desenvolvendo, se ele, né, apresenta o seu desenvolvimento dentro do, né, do marco do desenvolvimento, né, infantil. Essa promoção da aprendizagem ativa, valorizar a construção e o conhecimento que a criança possui através da interação com o ambiente e a resolução de problemas, a interação entre pares, né, no desenvolvimento aí é tão importante e contribui, né, para o desenvolvimento cognitivo, como o diálogo, a troca de ideias entre eles e suas experiências. Então, ali no desenvolvimento sensório-motor, entre 0 a 2 anos, né? A exploração sensorial, a importância de ser colocado para a criança aí, brinquedos de respostas táteis, sonoram, né? Que a gente encontra aí em lojas, né, de brinquedos, e ser colocado isso para você ver se o desenvolvimento da criança, a criança está escutando um chocalho que seja ali, né, qualquer instrumento que seja, né, de sons e de contato, né, para ver como que essa criança, né, reage, né, os seus reflexos aí. Na fase pré-operacional, de 2 a 7 anos, né, o pensamento simbólico ali, a linguagem e a expressão, né, já se inicia aí, você já consegue ver se essa questão da linguagem já está dentro do esperado, né, se há uma... aí você pode utilizar os jogos educativos aí, esse período também é onde as crianças vão fazer aquela parte, né, das brincadeiras de imaginação simbólica, né, então, assim, o brincar de faz de conta, dar a função ao brinquedo, como, por exemplo, brincar de cozinheira, brincar de piloto de avião, né? Então, assim, ele vai dar função para aquilo que vai ser dado a ele ali. Então, é uma fase muito rica, né? É uma fase também de grande observação aí, para ver se esse desenvolvimento está dentro do esperado ou não, se a criança, nesse momento, vai pegar o carrinho, vai virar, né, o carrinho, vai ficar apenas girando a sua rodinha, se ele vai pegar um brinquedo e vai brincar de uma forma ali que não é, né, comum. O estágio operacional de 7 a 11 anos torna mais uma consciência, a criança tem uma consciência mais na facilidade de aprender de forma prática, né? Então, o pensamento lógico é sobre os objetos concretos, a classificação e a conservação. Dentro da tecnologia, a gente já pode trabalhar com jogos de estratégias, né? Plataformas gamificadas. E o operacional formal acima de 12 anos, o raciocínio ali já, né, já se encontra a hipótese, o pensamento mais crítico, até diante da capacidade de usar a lógica de resolver problemas, ver o mundo. É aquele período que surge aquela frase: você não sabe nada, está tudo errado, onde a criança já começa a ter esse pensamento crítico aí. Pode passar. Então, os benefícios da interação, né? Ao respeitar os estágios do desenvolvimento, as tecnologias podem favorecer uma aprendizagem ativa e significativa, a autonomia intelectual, pensamento crítico, personalização do ensino. Então, assim, quando bem mediadas, as tecnologias tornam-se aliadas poderosas no processo de uma educação mais interativa, reflexiva e centrada no sujeito, né? Então, aí é onde entra, né, o papel do professor como mediador, né, do conhecimento, porque a criança está ali explorando um brinquedo e o professor pode estar ali, né, vendo conforme aquela criança está
está mexendo com aquele brinquedo ou, né, com algum aparelho mesmo tecnológico, seja lá um tablet, uma mesa digital que seja colocada, o professor vai fazendo a mediação, né? E nesse momento a criança está ali, podendo ter uma aprendizagem significativa, ter a sua autonomia e também o seu pensamento crítico, né, que é tão colocado aí. Pode passar. Essa parte aí já é da Sheila, né, Sheila? Então, assim, Isso. Piaget, né, só para finalizar, Piaget continua a inspirar professores a criarem ambientes de aprendizagem mais significativos, críticos, né, e participativos, por mais que, né, ele não tenha alcançado esse período, né, da tecnologia, né, tudo aquilo que ele deixou escrito, mas servem como base para o nosso trabalho, né, na atualidade. Um pouquinho sobre os limites, então, e desafios. Embora as tecnologias digitais ofereçam inúmeras possibilidades para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, seu uso indiscriminado pode gerar efeitos negativos. Nesse sentido que a gente pensou aí na questão de inserir aqui neste capítulo a questão dos limites, porque quando a gente fala em tecnologia, a tendência é a gente pensar que é tudo facilitado, que é tudo benéfico, mas precisa se pensar nessa questão aí do o que precisa ser ponderado nessas inserções aí de tecnologia. Entre os principais desafios estão a sobrecarga de estímulos, que pode comprometer a atenção e a concentração dos alunos, e o risco de uma aprendizagem superficial, quando os recursos são utilizados apenas de forma expositiva ou recreativa. Além disso, a ausência de mediação adequada, como a Adri comentou ali sobre a mediação, essa ausência, então, pode dificultar o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia intelectual, princípios centrais da teoria piagetiana. Por isso, é fundamental que o uso das tecnologias seja intencional, equilibrada e alinhada ao estágio cognitivo dos estudantes, com o educador atuando como mediador ativo deste processo. E aí, a questão do papel do educador e também da família. A presença das tecnologias digitais no ambiente escolar exige um novo posicionamento do educador e da família. Mais do que dominar as ferramentas, é necessário compreender o momento cognitivo do aluno e selecionar recursos que favoreçam a construção ativa do conhecimento. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar, enquanto educadores, enquanto família, a inserção aí dessas tecnologias de acordo com aquele estágio da criança, no sentido de não interromper a nenhuma etapa e fazer com que todas elas sejam eficientes dentro do seu determinado tempo ali e que a criança está pronta para receber essas inserções tecnológicas no seu processo de formação. E o educador assume o papel de mediador intencional, capaz de articular os princípios da teoria piagetiana com práticas pedagógicas inovadoras. Já a família contribui a oferecer o suporte emocional, limites e incentivo à autonomia. A parceria entre escola e família é essencial para garantir que o uso das tecnologias respeite o ritmo de desenvolvimento da criança e promova aprendizagens significativas. E aí, pensando, né, na questão que estamos hoje e com o futuro, a teoria de Jean Piaget continua sendo um referencial essencial para compreender os processos de aprendizagem, mesmo diante das transformações provocadas pelas tecnologias digitais. Sua ênfase na construção ativa do conhecimento, no respeito ao estágio de desenvolvimento cognitivo e na valorização da autonomia do sujeito permanece atual e necessária. No contexto contemporâneo, a integração entre os princípios piagetianos e os recursos tecnológicos exige uma mediação pedagógica consciente que promova experiências significativas, críticas e personalizadas. Assim, mais do que adotar ferramentas digitais, é preciso garantir que elas estejam a serviço de uma educação que forme sujeitos capazes de pensar, criar e transformar. E aí uma fala, uma contribuição aí, uma citação de Piaget: a principal meta da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. E Jean Piaget, 1973.
E aqui nossas referências, que nós utilizamos na construção aí das análises que fizemos na construção do nosso capítulo. Obrigada.